E aí, pessoal? De boa? Bora para mais uma aula. Hoje esse degradê aqui, ó, o mais simples e fácil que você vai ver. Não tem como. Se você ainda não me conhece, eu sou o Adri, barbeiro aqui em Portugal e tudo é feito com muito carinho, muita dedicação, muito amor pra você. Daquele jeito, ó, Clipper Over Comb, não falha, apoia na parte mais sobressaída da cabeça, dá inclinação, né, o ângulo que você quer com o pente e zero para cima. Aqui no canal tem aulão completo de Clipper Over Comb. Se você não sabe fazer, depois confere esse aulão aqui, eu vou deixar no final para você. Beleza? Então olha só, eu apoio na parte mais sobressaída, vou criando a forma, vou criando a simetria, digamos que o desenho que eu quero que tenha na aresta, né, do cliente aqui no caso. O Clipper Over Comb vai funcionar como se fosse um Paint 2 ou um Paint 3. Vamos supor que nesse caso um Paint 2, como eu estou passando ele bem rente, eu estou deixando a aresta com menos volume, né? Estou tirando bem mesmo. Um degradê do dia a dia, um corte comum assim do dia a dia. Então é como se você estivesse passando um Paint 2. Limpei bem, né, com o Clipper Over Comb, ele me dá mais ou menos 1,5 na parte mais curta. Então agora eu estou indo com o Paint 1 fechado, criando uma marcação. Só que presta bastante atenção no movimento que eu faço. Eu limpo bem, só que depois eu já suavizava para ficar mais fácil. Agora eu coloquei aberto, né? Um aberto que é equivalente a 1,5. Então ele vai conectar com o Clipper Over Comb. Lembra que eu acabei de falar? O Clipper Over Comb me dá mais ou menos 1,5 pela espessura do pente, né, e o zero da máquina. Então usando ele assim aberto agora, que é equivalente a 1,5, eu já conecto com o Clipper Over Comb. Então olha só. Eu já coloquei na intermediária, né? Tinha usado ele na intermediária, agora eu coloquei fechado de novo para fazer ali na parte de trás. Até deixei algumas partes assim fazendo essa parte de trás, porque dá para você ver de perfil o formato em que o pente sai. Olha só, eu não entro no formato do crânio. Agora eu coloquei intermediário novamente. Essa intermediária é 1,25. É o que fica entre o 1 e o 1,5. É o que vai deixar mais limpa essa transição do 1 para o 1,5. Então, olha só, eu passo basicamente no mesmo lugar que eu tinha ido com ele aberto, sem medo de criar uma marcação. Agora, já com o zero fechado, eu crio uma marcação, mesma simetria lá de cima. Ó, eu estou fazendo o mesmo desenho que eu fiz com o Clipper Over Comb lá em cima, depois com o Paint 1. Então, é muito importante seguir essa simetria para o seu degradê ficar bonito. Tem várias coisas que vão influenciar no degradê, várias coisas que influenciam. Entre eles, a simetria é um assim que a gente consegue controlar. Por exemplo, a cor do couro cabeludo, a densidade dos fios é coisa que a gente não controla, né? É do cliente já. Agora, a simetria, por exemplo, a gente pode controlar para fazer o degradê ficar mais bonito, entendeu? Melhorar, né? E deixar o mais limpo possível, deixar o mais bacana mesmo possível. Então, olha, eu criei a marcação e agora esse zero fechado vai até na marcação, ele para na marcação. Nesse momento eu não quero suavizar nada, porque ele vai servir como referência para os próximos passos que eu vou fazer. Esse método, se você seguir, se você está começando agora ou não, se você entender, né, os fundamentos mesmo do que eu estou fazendo aqui, o passo a passo, vai ficar muito fácil de você fazer um degradê assim no seu dia a dia. Agora com o zero da máquina de acabamento. Você vai ver que eu passo o zero da máquina de acabamento e depois saio. Agora eu já estou aproveitando para fazer o acabamento, né? É sempre válido você pensar assim, estou com uma máquina X na mão, nesse caso é de acabamento. Usa ela para tudo que é necessário naquele momento, entendeu? Para você não precisar ficar colocando a bancada e depois voltando para buscar, entendeu? Então eu já fiz o acabamento, já dei a alinhada ali frontal onde era necessário. Agora eu vou voltar, né, fazer o degradê. Você vai ver que eu passo esse zero da máquina de acabamento e quando eu estou chegando na marcação, eu saio. É como se fosse um movimento em C, né? Um movimento saindo, só que muito curto e muito rápido. Então eu não deixo esse zero encostar na marcação do zero da máquina de corte. Porque se encostar depois vai ficar difícil para tirar. Então olha só, é só você limpar bem, porque quando você limpa super bem embaixo, você já está preparando para shaver ou para navalha. E depois só lá em cima que é bom sair, para não deixar uma marcação para a máquina de corte. Depois disso, como sempre, antes de utilizar a shaver, eu passo um talco. Isso é de mim, né? O talco é hipoalergênico e vai ajudar a não irritar a pele na hora de passar a shaver. Então nunca tive problema assim de algum cliente ficar irritado, ter uma alergia com a shaver, porque eu sempre faço isso. Agora eu estou utilizando a shaver tripla, a Hatecker. Eu uso o canto dela como se fosse uma máquina de acabamento e vai lá no limite. Agora o movimento que eu vou fazer no degradê é o seguinte, para baixo de onde eu fui com a máquina de acabamento, 1 milímetro para baixo, eu vou fazer vários movimentos para baixo, como se fosse um movimento em C invertido. Então eu vou descendo, dando uns toques, só que é com a mão muito leve, porque se for pesado vai marcar.
E esse movimento para baixo, eu estou preparando para a própria shaver. Assim, quando eu for fazer um movimento subindo, nesse movimento circular que você já vai ver, ele não vai deixar uma marcação. Então, olha só, eu sigo a simetria, sempre respeitando a simetria, de fora a fora descendo. Depois disso, ó, eu posso subir, eu vou subindo com a mão muito leve também, e dessa forma eu não deixo marcação no degradê. Não precisa insistir, forçar, pesar a mão com a shaver para deixar super liso. Não tem essa necessidade, ó. Só o peso da shaver é o suficiente para deixar ali super limpo, entendeu? Ó, de fora a fora. Você viu o quanto é importante? Em vez de já fazer o degradê todo tirando as marcações, fazendo as marcações, eu respeitei a marcação do zero e usei isso a meu favor, para depois guiar a máquina de acabamento e agora já guiar até onde eu posso ir com a shaver. Eu tenho essa referência de até onde eu posso subir. É muito importante você entender esses fundamentos, você entender o porquê de cada coisa e não apenas copiar o processo, beleza? Agora, zero aberto. Eu já tinha a marcação do 1 lá em cima, lembra? Agora eu vou com zero aberto, que é equivalente a meio. Eu vou de fora a fora, ó, seguindo a simetria, respeitando a simetria. Eu passo esse zero aberto super bem, esse zero alto, meio, super bem. Só depois eu suavizo, só depois minha mão sai bem de leve, um movimento em ser muito curto depois. Só para suavizar a marcação. Para quando eu vim com o próximo pente, né, o pente a seguir, ficar mais fácil de eu tirar essa marcação. Agora eu já coloquei na intermediária, que é o quê? 0,25 é o que fica entre o zero aberto, meio e o zero. Então esse 0,25 ele vai suavizar muito essa transição, ele vai deixar muito fácil de tirar essa marcação do zero depois. Agora, ó, já coloquei o zero fechado, só com o canto da máquina eu vou fazendo um polimento, eu vou melhorando só os detalhes ali que tinha ficado na marcação do zero, ó, só com o canto mesmo. Eu vou melhorando ali. Agora, pente meio. Eu coloquei na intermediária, que é equivalente a 75. Se ele fosse aberto, ele era equivalente a 1. Como ele está na intermediária, é 75. Dessa forma, é o que ele faz a transição do meio para o 1. Então, eu vou insistindo. Ó, como eu já tinha a marcação do meio, que eu acabei de fazer, e já tinha feito a marcação antes do 1, eu só precisava desse 75 para deixar esse degradê limpo. Então, eu vou insistindo e depois, se for necessário, eu vou abrir para ele conectar lá no 1. Beleza? Muito importante você entender essa questão das medidas dos pentes, né, de como funciona, porque assim você realmente aprende sobre o degradê. Agora eu coloquei meio fechado, para fazer um polimento. Porque assim você realmente aprende e para só de copiar. Senão você fica vendo as aulas de degradê aí na internet, né, que às vezes é muito superficial, e você só fica copiando. É muito importante você entender o que você está fazendo. Ó, agora pente meio aberto, que era equivalente a 1. Quando eu fiz aquilo foi para conectar com o pente 1. Coloquei na intermediária, virou um 75. Então olha que fácil. Em 7 minutos e pouco, você viu aí o processo de uma lateral, como eu faço degradê no dia a dia. Agora, na parte de trás, eu deixei ainda essa parte da aula para você ver de perfil mesmo. Eu fiz zero aberto, que era meio, coloquei na intermediária 25, e agora eu já vou com zero fechado, ó, fechado, só para melhorar a marcaçãozinha lá embaixo. Depois disso, vou repetir o mesmo processo. Vou colocar o pente meio e vou colocar o 75, ó, 75, e vou já subindo, porque eu já tinha feito a marcação do 1 também. Quando você entende essa matemática do degradê, essas medidas, nossa, fica muito mais tranquilo, porque você não fica preso a copiar, você não fica perdido na hora de praticar. Você sabe o que você tem que fazer. Independente se começa com 0, independente se começa com 1, você sabe sempre o que fazer. Olha só, nesse ângulo dá para você ver como o pente sai. Então, se for necessário, volta nessa aula, assiste novamente. Nessa parte de trás, né, eu não fiz um polimento ali com a máquina de acabamento, até fica um detalhezinho ali atrás, que depois eu voltei com a máquina de acabamento só para melhorar ali embaixo. Mas olha só, super prático, só usei o pente meio, pente 1. Você faz um degradê assim no seu dia a dia bem limpo. Deixe seu comentário falando o que você achou dessa aula e se você quer mais aula de degradê aqui no canal. Espero de coração que você tenha gostado. Logo tem mais vídeo, logo tem mais conteúdo. Tamo junto!